Bem, pessoal, então esse vídeo aqui para tirar a dúvida do Jean Maciel e também de alguns amigos aqui do canal. O Jean Maciel tem também um canal, vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para vocês entrarem em acesso aqui o canal dele. Então a dúvida é o seguinte: olá Dan, tudo bem? Eu vi alguns vídeos de núcleo de ferrite caseiro com sucata de ferrite pilado, resina epóxi. Será que se eu fizer um nessa mesma medida desse seu, eu teria a mesma potência? Então ele está perguntando aqui se fizer um núcleo de ferrite pilado e colar ali com epóxi, vai ter a mesma eficiência desse toroide que eu mostrei. Então vamos aqui a alguns comentários. O seguinte, olha, esse que eu fiz, esse núcleo aqui, ele é de lâmina de aço silício. A lâmina de aço silício, ela é indicada aí para baixa frequência, frequências aí abaixo de 1000 Hz. Acima disso aí, ela já começa a ter perdas e também o núcleo começa, o ferro aquece demais. Então, quando a gente faz qualquer tipo de núcleo de ferrite, ele já é para alta frequência. São frequências consideradas altas aí acima de 5 kHz. Então, geralmente a média de fonte chaveada é de 25 kHz para cima. Não quer dizer que não tenha de menos aí, alguém faça suas fontes, mas a média é daí para frente para dar um melhor rendimento. Então, quando a gente pila o ferrite para juntar ele e fazer um núcleo, se a gente fizer esse núcleo, tem que fazer ele para alta frequência. Então, se fizer esse núcleo e tentar colocar aí em 60 Hz, enrolar o fio comum aí e colocar para 60 Hz, teria que ter muito fio. E o desenvolvimento do ferrite foi para isso, para as fontes chaveadas, para ter menor dimensão, trabalhando aí com alta frequência. Como o ferro o aço silício não possibilitava trabalhar com alta frequência, então foi desenvolvido aí outro meio que veio o ferrite. Então, para fazer um núcleo de ferrite grandão, não seria bem viável, e mesmo assim, mesmo sendo grande, ele não vai suportar que coloque ele em 60 Hz. Ele não vai ter, digamos assim, magnetismo o suficiente, um campo magnético o suficiente para, como se colocasse uma bobina comum e ele trabalhar em 60 Hz. Ele vai terminar aquecendo. Seria assim, se ele for muito aglomerado, ia funcionar como se fosse um núcleo sólido de ferro e aí terminaria aquecendo. Outro problema é que a gente não consegue, assim, digamos a olho nu, sem nenhum equipamento, sem medidas, ter uma concentração exata de ferrite sem pontos que seria pontos nulo. Por exemplo, está lá o toroide de ferrite, e aí suponha que um ponto daquele se rompa o ligamento, e aí vamos ter um ponto nulo. Ou um ponto que tenha baixo ligamento, aquele ponto funcionaria como um ponto quente. O magnetismo iria circular por ele, e naquele ponto ali que o ferrite ficou pouco de uma ligação para outra, ele seria um ponto quente. Então, teríamos uns pontos que vai aquecer um pouco mais, um pouco menos. E se a gente fizesse esse toroide, esse núcleo aí, para trabalhar em alta frequência, ele teria que ser testado. Como seria um meio de testar ele? Em diversas frequências, quem trabalha aí com fonte chaveada pode fazer um núcleo desse, a gente pode fazer aqui e testar ele do modo seguinte. Faz o núcleo, bem feitinho aí de pó, de ferrite, pila ele, depois junta ele de novo com cola. Só que aí a gente teria que testar ele a quantidade de espiras em determinada frequência e qual foi a resposta dele. Como seria aí um tiro no escuro para ir aí fazendo várias tentativas de erro e acerto para chegar num ponto. E cada um que fizesse esse núcleo ia ter diferentes meios, porque a receita não é igual, digamos assim. A concentração do pó não vai ser igual em todas as partes. Tem partes que teríamos um pouco mais de resina e um pouco menos de pó. É esse risco que eu falo para vocês, desse ponto fraco. Vai aquecer mais e pode não ter uma boa condução aí do magnetismo. Então, olha, eu não recomendo para fazer fontes, eu recomendo para experiência ou para fazer núcleo, digamos assim, indutores,
até serve. Eu já fiz alguns indutores assim, pilei o ferrite e fiz, ou pode até quebrar os pedaços e bem piladinho, colocar lá, socar ele, vai dar certo também. Ele vai ficar mexendo ali, mas vai dar certo. Para indutor, até serve quando não é um indutor que venha exigir muito. Por exemplo, assim, indutores de precisão. Indutores de precisão já está dizendo, é algo de precisão. Quando é algo que pode variar aí, tipo na saída de uma fonte, algo assim que pode variar um pouco para cima ou para baixo, não vai interferir muito. Mas não é tão fácil assim a gente pegar o ferrite, pilar ele e fazer. Tem até outras experiências que eu já mostrei no canal aqui, que o colega fez o toroide de prego. E a gente calculou a questão da indutância, do modo, do gasto. Aí a gente comentando o seguinte, que é viável assim para a experiência e viável para uma emergência que você quer fazer algo e não tem nada, aí você usa aquilo que tem. Mas para meio comercial ou para meio que a gente venha fazer qualquer outro tipo de fonte para vender, não é viável, entendeu? Então, resumindo, se alguém vai fazer algo assim, é bom que tenha alguns instrumentos de medição, que tenha aí um indutímetro para dar determinadas, quando terminar de fazer esse toroide, dar determinadas voltas nele e medir a indutância ali para saber aquela regrazinha que eu mostrei aqui. De acordo com a indutância que deu, a gente saber aplicar a frequência correta de chaveamento de acordo com o fio que está para não queimar. Exemplo aí, suponha que você faça um toroide aí e você calcule aí que dá aí 1000 watts. Mas aí você vai passar um determinado fio que não suporta 1000 watts. Então, quando acontece isso e só temos esses meios, aumentamos a frequência um pouco mais para determinada indutância. Quando nós aumentamos a frequência em um indutor, ele vai fazer com que passe menos corrente. Então temos uma impedância maior quando dizemos assim. Nisso vai passar uma corrente menor e aí vai dar para fazer a fonte aí que se deseja fazer. Com o indutímetro dá para a gente medir qual foi a indutância que nós obtivemos ali em determinadas quantidades de espiras. A gente pode comparar com o outro e ver se está dentro da medida. Então, pessoal, vou deixar aí abaixo do vídeo o link do canal do Jean Maciel Gomes para vocês entrarem aqui e acessar. Ele faz diversos trabalhos aqui também, aí vocês entram e acessam aqui. E a resposta final, pessoal, é essa. E eu, como eu citei para vocês, não recomendo a vocês fazerem em grandes quantidades para estar fazendo fontes ou isso aquilo, mas para experiência é sempre bom estar fazendo algo por experiência. Se você gosta de eletrônica e tem um laboratório em sua casa ou uma pequena oficina e tem tempo de estar fazendo pequenas experiências, é sempre bom. E também estar compartilhando essas experiências, o que você obteve, para que outros melhorem elas ou não repitam os mesmos erros, né? Às vezes, quanto às experiências que eu já mostrei para vocês aqui, eu faço e mostro para vocês os erros que a gente teve, para quando vocês forem fazer, você já tirar aquela margem de erro ali e fazer cada vez melhor. Então, pessoal, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.